Minha mãe, por que eu tenho que aprender raiz quadrada? A senhora, minha mãe, já atendeu por acaso algum cliente usando raiz quadrada? São partes de um desabafo de uma garota que está no 7º ano. Tem um vídeo, depois eu vou mandar o link aí para que você assista o vídeo dessa garota fazendo o desabafo, né? Vídeo enviado por um amigo, aluno daqui, né? E ele escreveu de maneira muito gentil. Aí, professor, tem de convidar essa menina para a casa da matemática. Vamos lá, vou aproveitar o gancho e dar a minha opinião sobre esse tipo de postura utilitarista, imediata, em linha reta. E não é por causa da garota, 12, 13, 14 anos, quem, meu Deus, nunca teve 14 anos para falar algo que depois viesse a se arrepender? Meu Deus do céu. A inexperiência, a imaturidade é um defeito que com o tempo passa. E olha só, a pergunta aqui agora não é por que eu tenho que aprender matemática, porque você poderia, no popular, dizendo, Ayrton trabalha com matemática, então ele vai defender a matemática para puxar a brasa para a sardinha dele. Não, não é nada disso, a pergunta não é isso. Por que tem que aprender matemática? Não, mesmo porque as pessoas mais inteligentes que eu acho no YouTube, aquelas pessoas que fazem vídeo de 1 hora, 2 horas, e no final eu fico me queixando, poxa, acabou? Poxa, deveria ter mais vídeo. Nenhuma dessas pessoas inteligentes do YouTube, na minha opinião, sabem nada, sabem bolhufas de matemática. Quem disse a você que quem sabe matemática é inteligente, quem é inteligente sabe matemática? Quem foi que falou que a matemática é a proprietária única da inteligência? Ela é apenas uma das 7 inteligências catalogadas pela ciência. É a chamada inteligência lógico-matemática. O meu questionamento aqui é esse espírito utilitarista que você vê em adultos, você vê isso em pedagogos defendendo que só se deve estudar. Eu já escutei isso de professores. Você só deve estudar aquilo que tem aplicabilidade prática, direta, de preferência instantânea, na velocidade da luz. Então, o jogo é esse? Tá bom, então. Então deixa eu fazer algumas perguntas para você. Aí você me responde. Eu vou adorar que você me responda, tá bom? Por que eu tenho que fazer exercício físico? Por que, segundo a ciência, as pessoas deveriam fazer agachamento e levantamento terra? E não somente aquelas pessoas depois de 50 anos, mas todo mundo deveria fazer isso, agachamento. Por que, segundo a ciência, eu tenho que comer todos os dias frutas, legumes, verduras, grãos integrais, evitar gorduras? Por quê? Poxa, eu conheço tanta gente que não come nada disso e chega aos 90, 100 anos esbanjando saúde. Por que eu tenho que aprender 2 ou de preferência mais idiomas? Por que não dá para ficar só no português? Poxa, estudar o idioma é algo cansativo, demorado, exige anos e anos de estudo e não tem aplicabilidade, ganho imediato. Mas por que? Me diga, por que eu tenho que aprender o idioma? É isso. A pergunta não é por que você tem que aprender matemática. Não é só isso. É por que você tem que aprender coisas que não terão aplicabilidade imediata nem direta, mas terão lá na frente, e com um detalhe, duradouras. Esse é o questionamento. Esse é o questionamento que eu faço. Quando você aprende matemática, o que você desenvolve é o seu raciocínio lógico-matemático. Eu lhe garanto que existem muitas situações no dia a dia onde ter um desenvolvimento, uma inteligência lógico-matemática faz você ganhar vantagem. Uma pessoa que aprende línguas, ela desenvolve o quê? A inteligência linguística. Uma pessoa que passa anos e anos se sacrificando para aprender um instrumento musical, ela desenvolve o quê? A inteligência musical. Então, se o questionamento for, eu devo aprender somente, e se preferência não aprender, mas eu devo aprender somente aquilo que tem aplicabilidade direta, imediata, instantânea, senão não vale a pena.
Se você tem esse questionamento utilitarista, eu vou fazer duas coisas. Primeiro uma pergunta e depois uma sugestão para você. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Você sabe qual é a diferença entre nós, seres humanos, e os animais? Por exemplo, aqui eu tenho a marronzinha da gente, o xodó, a rainha dessa casa, que é Bela, uma cadelinha que a gente tem aqui. O que é que Bela precisa para ser feliz? Um gato precisa para ser feliz? Coisa simples, não precisa de muita coisa. Não precisa de nenhum exagero como você vê hoje. Precisa que você dê uma refeição saudável para ela. A vasilhinha de água dela esteja constantemente limpa e com água fresca. Eventualmente levar ao médico para ver se tem algum problema de saúde. E, quando a natureza mandar, eles darem uma bimbadinha para a perpetuação da espécie. Pronto. Se existe felicidade para esses animais, é isso. Eu pergunto para você, isso vale para o ser humano? Será se o Criador, ou se você não for religioso, a evolução, será que lhe deram 86 bilhões de neurônios só, exclusivamente, tão somente, para você ser feliz? Para fazer o que você gosta? Para estudar somente aquilo que vai ter aplicabilidade? Foi para isso que você recebeu 86 bilhões? Essa é a pergunta que eu faço. A sugestão é o seguinte, se você for desse tipo adulto, adolescente não, mas adulto, que acredita que só vale a pena estudar aquilo que vai ter aplicabilidade imediata, instantânea na vida, nada de muitos aprimoramentos, eu vou sugerir uma coisa, até mesmo para não ficar mal na fita. Faça o seguinte, pegue seus 86 bilhões de neurônios e multiplique esse número por 0,9, ou seja, calcule 90% de 86 bilhões de neurônios. Isso dá 77 bilhões e 400 milhões de neurônios. Pegue eles, essas células nervosas, retire, coloque em uma embalagem muito bem feita e respeitosa, dá uma subida lá no departamento de reclamação celestial, procure lá o guichê de devolução e com todo respeito, chegue para o Criador e diga, Senhor, todo respeito que o Senhor merece, mas eu estou devolvendo aqui os 90% que o Senhor deu para a minha espécie, para que ela pudesse ser a senhora no mundo, não do mundo, mas no mundo. Eu não preciso, Senhor, sabe por quê? Porque eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Eu só quero estudar isso quando eu tenho que estudar. Eu só quero estudar aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer. Então, eu estou aqui devolvendo muito respeitosamente esses 77 bilhões e 400 milhões de neurônios para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pronto. Você fica bem na fita com o Criador. Até o próximo vídeo.